Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, tempestades, mar bravios, fornalhas, ninguém quer enfrentar. São símbolos de dificuldades, de lutas que eu e você passamos, atravessamos. Isso fica evidente na história do povo hebreu. Viveram, passaram por 400 anos debaixo do forte jugo de Faraó. Mas agora o Senhor estava trazendo liberdade, levando este povo para uma nova terra. Seria um novo tempo, um novo momento para os hebreus. Mas nesta caminhada, nesta trajetória, eles se deparam mais uma vez com um grande obstáculo, com um grande empecilho, o Mar Vermelho. E o grande exército de Faraó está indo em direção aos hebreus. Portanto, neste momento é muito importante eu e você, a Igreja do Senhor, entender a vontade de Deus, o trabalhar, o agir do Senhor, quando estivermos passando por momentos complexos, difíceis, de dor, de choro, de temor e também de perdas. Esse é o tempo, este é o contexto. E Deus, em sua soberania, nesse texto, nesta passagem, mostra para todos nós que Ele estará sendo exaltado em qualquer episódio da minha vida e da sua vida. Portanto, nós precisamos compreender, ainda que muitas vezes seja difícil, porque somos vulneráveis, porque somos limitados, porque os caminhos do Senhor, os seus pensamentos são altíssimos. Nós não conseguimos alcançá-los. Mas nesse texto, nesta história de libertação, de graça, de poder de Deus, de livramento, nós podemos aprender a primeira lição. Toda tempestade, toda crise, toda adversidade tem foco, o nome do nosso Deus sendo exaltado na história dos seus filhos, na história da igreja e na história do seu povo. Talvez este momento pandêmico, que já passa um ano, de perda, de choro e de dor, é difícil a gente entender, mas o Senhor, meu amado irmão, amigo, Deus, apesar da dor e do choro, e a nossa oração, a oração do povo de Deus tem sido essa: Deus conforte, Deus sustente, Deus realiza milagres nos corações, Deus abrace as famílias. Mas, meu irmão, pastor, igreja do Senhor, o nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, está sendo exaltado. Assim está escrito: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Nos versos 17 e 18, também fica marcante que Deus estaria sendo exaltado neste episódio, nesta situação, neste contexto de perseguição, onde o povo de Deus sairia vencedor. Igreja do Senhor, pastores, pastoras, eu posso afirmar, ainda que seja muito difícil a nossa compreensão, por conta da nossa visão, enxergar, entender em tudo isso que nós estamos
atravessando um mar bravio, uma tempestade, uma pandemia que tem vitimado mais de 500 mil pessoas. Às vezes pode parecer frio, às vezes pode parecer que estamos minimizando a dor deste tempo. Não, querido, mas eu quero estimular vocês com a ajuda do Espírito Santo a compreender que Deus, o Senhor, está sendo exaltado em todas essas situações e circunstâncias que estamos atravessando. Foque, ainda que seja muito difícil, mas com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da teologia bíblica saudável que aponta para a centralidade de Jesus Cristo. É possível enxergarmos que Deus está agindo, que Deus está salvando, que Deus está sendo exaltado na ciência, o Senhor está sendo exaltado em famílias, o Senhor está sendo exaltado em UTIs, o Senhor está sendo exaltado até muitas vezes, irmãos, novamente. Eu peço que o Espírito Santo ilumine o seu coração até em cerimônias fúnebres. O Senhor está alcançando, o Senhor está restaurando, o Senhor está avivando corações. Deus está sendo glorificado, assim como Ele foi nesse tempo, nesse contexto, na história da libertação do povo hebreu. A segunda verdade que eu aprendo com este tema, com esta passagem, é que as tempestades podem, irmãos, de alguma forma suscitar sentimentos em meu coração, sentimentos em seu coração que não agradam ao Senhor. Tempestades, adversidades têm o poder, muitas vezes, de nos manter no cativeiro, nos manter na escravidão, nos manter naquele espectro que não é a vontade de Deus, ou naquela posição de aceitar aquela condição como eterna e permanente em nossos corações. Percebam que Deus está levando este povo para uma terra que mana leite e mel. Perceba que Deus está levando esta nação a se tornar agora autônoma, apenas debaixo do governo de Deus, mas ainda assim, aquela condição que se perpetuou por mais de 400 anos, tem o poder então de gerar no coração desse povo, dessa gente, esse desejo de permanecer sempre debaixo de escravidão, debaixo do infortúnio, não querendo avançar, suscitando em seus corações medo, desconfiança da proteção, do cuidado e da soberania de Deus. Quem sabe essa pandemia, quem sabe diante de tanta notícia ruim, e parece que há um desejo na imprensa, nas mídias, de massificar esta ideia de que a dor, a morte é a única coisa que está acontecendo nesse tempo. Daí, muitas vezes, eu e você, também a igreja do Senhor, não queremos avançar. Não queremos continuar a nossa trajetória, os projetos que Deus tem para a sua vida, para a vida da igreja, para o povo do Senhor, e nós, presos às circunstâncias que são caóticas, sim, que trazem temor, sim, mas porém não podem nos dominar, não podem nos paralisar, não podem fazer com que sejamos norteados apenas pelas notícias das mortes, pelas notícias das recessões e de todas as circunstâncias que envolvem este momento, esse contexto. Não era para menos na história de Israel. Foram 400 anos. O faraó que se levanta depois de José foi muito duro, foi algoz, foi maldoso, maltratou o povo de Deus, mas ainda assim, irmãos, nós não podemos ter a postura
Nós precisamos avançar. O texto sagrado diz, no capítulo 14, a partir do verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Preste atenção, irmãos, esses egípcios que estão sendo libertados diante dessa tempestade chamada mar, chamada exército de Faraó, eles então assumem novamente a postura de escravos, assumem novamente a postura de subjugados, porque o texto diz que quando os olhos deles fitam apenas em Faraó, eles então são tomados por esse sentimento. Deixe eu te fazer uma pergunta, pastor, pastora, amigo, pais: será que nós também, por conta das notícias e das circunstâncias, os nossos olhares ou a nossa visão está posta tão somente no último noticiário, naquilo que diz o jornalista, naquilo que está dizendo a imprensa? Ou será que os nossos olhos estão postos no Senhor? Esse povo então é tomado por murmuração, este povo então é tomado por uma acusação contra o líder Moisés. Moisés, você não tem sentimento. Moisés, você não tem visão. Moisés, era muito melhor permanecer no Egito, era muito melhor permanecer como escravos. Será, irmãos, que a igreja, o povo de Deus, diante do quadro real, não está também tomando essa atitude de retroceder, de não avançar enquanto sacerdócio real, enquanto sal da terra e luz do mundo? Será que também, diante dos números, da catástrofe, do infortúnio, a nossa posição, a nossa decisão é uma decisão do povo hebreu? Quando nós observamos ministérios, homens e mulheres de Deus que dentro de uma segurança, de um protocolo, de uma prudência bíblica orientada por sanitarista, será que você também, será que eu, será que você, pastora, você, pai e mãe, ao observar atitudes de ousadia, mas com prudência, debaixo de oração, você também não fica se perguntando: será que nós não deveríamos continuar em nossa casa? Será que nós não deveríamos continuar sem reagir, sem nenhuma ação? Porque se assim fizermos, nós iremos padecer, nós não vamos alcançar. É melhor continuar aprisionado, é melhor continuar trancafiado em casa, sem nenhuma reação, sem nenhuma ação. Isso pode ocorrer no meu coração, irmãos. Mais uma vez, é preciso destacar: cuidado, distanciamento, vacinas. Mas, irmãos, Deus estava apontando um caminho, Deus estava dando direção, Deus estava levando esse povo para um novo tempo. A campanha de missões estaduais desse mês tem o tema: é tempo de reconstruir, baseado no livro de Neemias. E às vezes, irmãos, eu posso ser tomado por um pessimismo tão grande devido a tudo que já aconteceu, que eu não tenho mais força para reagir, mesmo quando Deus esteja dizendo: porque clamas a mim, diga
o povo que marche. E em terceiro lugar, irmãos, para ser um sermão batista de 3 pontos, conforme ensinou o professor de muitos pastores que eu conheço, Jerry Stanley Key. Não sei se este é o nome. Então, para ser um sermão de 3 pontos, né? O terceiro ponto, ou a terceira verdade que eu aprendo em tempos de crises, de tempestades, de adversidades, lição que eu posso aprender e compartilhar com vocês: os livramentos que o Senhor nos concede têm o poder de levar cada um de nós a confiar mais no Senhor e no seu santo nome. Às vezes, irmãos, preste atenção, às vezes, o Senhor pode permitir situações como essa, de aperto, de aflição, de angústia, na sua infinita sabedoria e soberania, usando momentos como esses, pedagógicos, a fim de produzir no meu coração, em seu coração, mais temor, mais reverência, mais piedade no meu e no seu coração, pastor, pastora, líder, músico, jovens e adolescentes. Eu não estou afirmando, mas Deus pode fazer isso, irmãos. Deus poderia muito bem livrar o seu povo, destruindo todo o exército de Faraó, não permitindo que eles se aproximassem daquele acampamento. Ele podia, mas ele pede a Moisés, ele ordena a Moisés para Moisés se acampar defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefum, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Deus diz: olha, para. Moisés, diga ao povo para acampar. E o texto sagrado diz que neste enredo, neste momento em que há murmuração, onde Deus quer exaltar o seu nome, onde o povo começa a se queixar e se submeter a uma atitude de escravo, de alguém que não percebe o propósito e o poder e o cuidado de Deus, o Senhor então usa esta pedagogia para que o povo então possa temer mais o seu nome, confiar mais no seu nome, pois assim está escrito, irmãos, quando Deus, com o seu grande poder, após Moisés ouvir a orientação de Deus, diga o povo que marche, diga o povo que avance, diga o povo que caminhe. Meu pastor, minha pastora, pastores, missionários, com prudência novamente. Aquilo que Deus colocou no seu coração, aquela ideia, e houve testificação no Espírito, pessoas piedosas concordaram, estão com você, então é hora de marchar. Há uma responsabilidade muito grande nesse tempo, nesse momento, sobre a sua vida, pastor, sobre a sua vida, pastora, homem e mulher de Deus, levantado nesse tempo de crise, levantados nesse contexto de pandemia, a tua voz, a sua intimidade com Deus em ouvir aquilo que Deus está mandando, será fundamental para o crescimento, para o avanço, para a expansão do reino de Deus, da glória de Deus nesse tempo. Então, fique antenado, pastor, que Deus muitas vezes usa períodos como esse, a fim de que o povo passe a temer mais o seu nome, a confiar mais no seu nome, pois assim está escrito, depois que Deus sopra aquele vento, irmãos, e aquele mar obedece à voz de Deus e o povo começa a passar a pés enxutos. O texto sagrado então vai dizer que Faraó e seus cavaleiros são derrotados, e em tempos de adversidades,
em tempos difíceis, muitas vezes o Senhor está usando momentos como esses, a fim de nos ensinar alguma coisa, de trabalhar em meu coração, no coração da igreja, o temor. Uma afeição mais de adoração ao seu nome, de quebrantamento e de confiança, pois o texto assim afirma em Êxodo, no capítulo 14, no verso 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Enquanto no verso 10 do capítulo 14, o povo de Israel levantaram os olhos e estavam percebendo, vendo, olhando apenas Faraó e o seu exército. Agora, o texto sagrado está afirmando, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Preste atenção, amado pastor, amado servo de Deus, pastora do Senhor, o povo viu o Senhor. Em meio a este livramento, em meio a esta libertação, o povo viu o Senhor. Talvez, quem sabe, Deus, nesse tempo tão difícil, de muita dor, de muito choro, de muitas perdas, também possa estar em sua sabedoria e conhecimento, querendo que eu e você possamos enxergar o seu nome, temer o seu santo nome. Mas, por conta da correria da vida, das muitas atividades, dos nossos empreendimentos, das nossas vontades, dos nossos sonhos pessoais, muitas vezes voltados tão somente para o nosso ego, para a nossa posição, para o nosso sucesso, para os nossos planos, para as nossas agendas, nós não paramos com o temor do Senhor, com o coração quebrantado, para observar que este nome precisa ser exaltado, que este nome precisa ser reverenciado, que a igreja do Senhor precisa depositar sua confiança. Mas muitas vezes, irmãos, nós acreditamos na força da nossa estrutura, na força da nossa história, na força do nosso conhecimento. E mais do que nunca, Deus está gritando para mim, gritando para nós, gritando para toda a igreja, para toda a nação, que o poder pertence ao seu nome. Deus é Senhor e o seu nome precisa ser temido, reverenciado, e precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Toda a história bíblica, toda a história com o seu povo tem um foco principal, a glória do seu nome. Em João, no capítulo 17, nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo, orando ao Pai, Deus, Pai, glorifica agora o teu nome. E o Senhor então responde, eu já o tenho glorificado. E naquela cruz, irmãos, lá a Bíblia afirma, nas palavras do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo estava triunfando sobre a morte. Deus estava sendo exaltado com o sacrifício vivo do seu Filho, com um único propósito, libertar todo homem, não do jugo de Faraó, não do jugo do Egito, mas do jugo do pecado, do aprisionamento, dessa inimizade entre o homem pecador e Deus. E em Cristo Jesus, com a sua vida de obediência, este que atravessou por este tempo, por esta
terra como o escravo, o servo sofredor, sendo obediente até a morte e morte de cruz, com a sua vida, com a sua obra, com a sua morte. Lembrando que o clamor do povo rebelde, do povo que murmura contra Deus, do povo que não confiou em Deus, no povo que aborreceu a Deus no deserto, o próprio Moisés aborreceu a Deus. Cristo, irmãos, Cristo, o Cordeiro de Deus, o servo sofredor, o escravo sofredor, ele triunfa, ele passa pelo deserto da humilhação, ele passa pelo deserto da mão forte do Estado romano, da opressão, da crueldade da religião vigente, e sem murmurar, sem questionar, ele é obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que a sua morte satisfez a vontade de Deus. Ao terceiro dia, Jesus Cristo vence a morte, ele ressuscitou, e agora eu e você podemos descansar na certeza que há novos céus, nova terra, para todo aquele que, confessando seus pecados, se arrependendo, depositando a fé no Cordeiro bendito de Deus, nós temos paz com Deus, salvação, perdão e vida eterna. Eu quero então concluir esse tempo com você, afirmando que este tempo, ainda que nós não possamos compreender, Deus está sendo glorificado. O foco da igreja, o foco do povo de Deus, o nosso foco nesse tempo deve ser zelar pela glória do nome do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos aprender que as tempestades, elas não podem nos paralisar. As tempestades não podem suscitar sentimentos no meu coração de paralisia, de letargia. Antes, nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, que está nos ordenando a continuar marchando. Em último lugar, eu preciso crer que muitas vezes a pedagogia que Deus usa para levar o meu coração a temer mais ao nome dEle, a confiar mais no nome dEle, são circunstâncias como essas. Querido, foque no Cristo, foque na glória do Senhor Jesus e continue crendo. E a ordem de Deus para sua casa, meu amigo, a ordem de Deus para a sua vida, pastora, para o seu ministério, pastor, diga o povo que marche, diga o povo que prossiga. Nós somos chamados para levar boas novas, nós somos chamados para partilhar generosidade com gente que chora, com gente que sofre. A igreja é este povo que triunfa, que está peregrinando, levando Jesus, levando salvação, levando esperança. E se nós retrocedermos diante deste mar chamado pandemia, se nós ficarmos trancafiados sem esperança, sem confiança em Deus, muita gente irá perecer sem esperança, sem conforto, sem consolo. Mas Deus está chamando a sua igreja, está chamando o seu povo, está vocacionando você, jovem, adolescente, pastores e pastoras, missionários, instituições, para continuarmos marchando na certeza de que Ele está à nossa retaguarda e Ele irá soprar e mares se abrirão, a fim de que você, pastor, você, pai de família, você, mãe, continue marchando na esperança de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe no amor do Senhor Jesus. Uma semana abençoada para sua casa, para sua vida, para o seu ministério. Que haja restauração, que haja conforto, que haja consolo de Deus, que haja cura, que haja saúde, que haja paz, portas abertas para a sua vida, no amor do Senhor Jesus. Fique com Deus.